O que está acontecendo agora, neste momento, é que os apoiadores de Tusk, liderados por seus aliados próximos, estão questionando o resultado das eleições. Eles estão alegando que a eleição foi fraudada. Olá, pessoal. Aqui é o Pascal, do Literality Studies, e hoje estou conversando novamente com Artur Cierhanowicz, jornalista, especialista em assuntos internacionais e ex-repórter da agência de notícias polonesa PAP, em Berlim e Bruxelas. Artur cobriu as recentes eleições presidenciais na Polônia e, embora isso já tenha acontecido há mais de uma semana, esse tema acabou ficando um pouco de lado, então achei que ainda deveríamos discuti-lo agora. Então, Artur, siga straight into me, Tutuin. Muito obrigado, Artur Konvich. Muito feliz em vê-lo novamente, Pascal. Obrigado por voltar. Você também me enviou o artigo que escreveu sobre esta eleição. A pessoa que venceu não é a favorita pelo partido atualmente no poder. É alguém do governo anterior. E alguém que, de modo geral, está sendo descrito na Europa como populista e nacionalista. Então gostaria de ouvir sua avaliação sobre o que vimos acontecer na Polônia. Sim, isso está absolutamente correto. O candidato da oposição venceu o segundo turno das eleições, derrotando o candidato liberal, o prefeito de Varsóvia, e o candidato do partido governista e da coalizão governista, Rafał Trzaskowski. Apenas uma pequena ressalva. Quando falamos sobre as divisões políticas na Polônia, obviamente usamos termos como liberal, esquerda, conservador, direita, e esses termos mais ou menos descrevem essas divisões, mas não explicam sua profundidade e suas origens. Portanto, simplificando demais, essas eleições foram sobre quem sente vergonha da Polônia e da identidade polonesa, e quem aceita a identidade polonesa e a Polônia como um país soberano. Como eu disse, é uma simplificação, mas não é um grande exagero. E essas duas atitudes são a infraestrutura e a superestrutura onde esses dois candidatos se posicionaram. Rafał Trzaskowski, o candidato liberal, se apresentava como uma pessoa sofisticada e cosmopolita, imersa na civilização e cultura francesas. Karol Nawrocki, por outro lado, é o presidente do Instituto da Memória Nacional. Sua biografia é do tipo com a qual muitos poloneses comuns podem se identificar. Ele nasceu em uma família bastante pobre e não teve nenhuma vantagem ligada aos pais, ao contrário de Trzaskowski. Começou a praticar boxe na adolescência. Depois trabalhou fisicamente como segurança em um dos hotéis. Mais tarde, foi para a universidade, obteve um doutorado e tornou-se funcionário público. Como eu disse, muitas pessoas podem se identificar com essa biografia. Talvez não 100%, mas ela simboliza o caminho, a trajetória que a Polônia e os poloneses percorreram nos últimos 30 anos. E ele venceu as eleições por uma margem pequena. Foi cerca de 55% a 48%, mais ou menos. Então é uma margem realmente apertada. Mas tivemos 2 turnos nas eleições, e o primeiro turno foi, na verdade, mais revelador do que o segundo, porque refletiu outras divisões dentro da sociedade polonesa. Por exemplo, descobrimos que temos 3 partidos de direita, sendo um deles o PiS, obviamente, PiS, sim, centro-direita. Depois há a Confederação, que está mais à direita, mas também tem um lado libertário muito forte. E então há o partido de Grzegorz Braun. Ele é um político que começou na Confederação, mas depois seus caminhos se separaram. Seu eleitorado principal são católicos tradicionais, mas também pessoas insatisfeitas com a forma como o governo do PiS lidou com a pandemia. Por outro lado, temos a plataforma cívica, ou seja, o partido do Tusk, que também teve um desempenho respeitável. E então temos o partido de esquerda Razem, que significa juntos. É uma esquerda patriótica, o que também é algo novo na cena política polonesa.
Esse partido surgiu de movimentos populistas urbanos, então não é uma esquerda pós-comunista, é mais uma esquerda patriótica. E isso mostra, ou pode mostrar, em que direção a cena política polonesa vai se desenvolver. Que esse duopólio entre o PiS e a plataforma cívica está, na verdade, obsoleto. Que as pessoas querem uma discussão real, por assim dizer, abaixo das divisões, abaixo dessas grandes divisões ideológicas abstratas, sobre os interesses reais, particulares, concretos, que dizem respeito aos cidadãos comuns. E a eleição presidencial é importante por causa disso, porque, por um lado, o presidente no sistema polonês tem um papel mais cerimonial, certo? Ele é o chefe de Estado, que representa o país. Mas, em termos de poderes reais de decisão, existem alguns. Acho que ele pode vetar certas decisões vindas do parlamento, se não me engano, mas não chega nem perto dos poderes do presidente dos Estados Unidos, certo? O poder de decisão está mais ou menos nas mãos do primeiro-ministro, mas, nesse sentido, essa é uma figura que os poloneses se perguntam: quem queremos que nos represente? Ou quem está mais próximo dos nossos corações, certo? E você pode talvez falar um pouco sobre como essa eleição também foi disputada e também quais foram os resultados do primeiro turno. Porque no segundo turno há um desempate, certo? Então é 50-50, não é? Um deles tem que ganhar. Mas o primeiro turno provavelmente revela mais sobre como a distribuição se desenrola depois. Com certeza. Sim, você está absolutamente certo. O presidente polonês exerce um papel mais cerimonial e tem muito menos poder do que o presidente francês ou o presidente americano, mas também tem muito mais poder do que o presidente alemão. O presidente da Polônia, antes de tudo, é eleito diretamente, então ele possui um mandato democrático muito forte. Além disso, ele tem um poder de influência muito grande, pois pode se relacionar com os eleitores que votaram nele. Constitucionalmente, o presidente tem poder de veto, que pode ser derrubado por 2/3 do parlamento, o que a atual coalizão governista não possui. Ele também tem iniciativa legislativa, podendo assim construir alianças suprapartidárias para apoiar algumas iniciativas. Bem, essas eleições foram realmente importantes em 3 níveis interconectados: o nacional, o europeu e o transatlântico. O nível nacional é muito simples. Se o governo ou a coalizão governante não tem votos suficientes no parlamento para derrubar o veto presidencial, é bastante difícil governar de forma eficiente. Embora, das cerca de 200 leis aprovadas por essa coalizão, o atual presidente conservador de direita, tenha vetado apenas 5. Portanto, não há uma verdadeira guerra legislativa entre o atual primeiro-ministro, Donald Tusk, e o atual presidente, Andrzej Duda. Isso é um ponto. That's for one. The European level, of course, O nível europeu, é claro, também reflete as divisões na sociedade polonesa, incluindo diferentes opiniões em relação à política europeia. Simplificando novamente, o campo de esquerda liberal é a favor da criação de um superestado europeu, enquanto os campos de direita e de centro querem manter a soberania. Como eu disse, isso é uma simplificação, mas basicamente é disso que se trata. É por isso que Rafał Trzaskowski foi apoiado pela oligarquia de Bruxelas e Karol Nawrocki foi apoiado pela atual administração dos Estados Unidos. E agora chegamos ao terceiro ponto, as relações transatlânticas. O PiS é um aliado dos republicanos, um grande aliado, e membros da administração Trump disseram abertamente que se a Polônia quiser garantias de segurança, precisa eleger um presidente que seja respeitado e tenha uma boa relação de trabalho com a administração atual. Good working relationship with the current administration. On the other hand, the civic platform, although Por outro lado, a plataforma cívica, embora suas declarações variem, é mais favorável à chamada autonomia estratégica. É um conceito do presidente francês Emmanuel Macron que envolve a construção de um exército europeu, forças armadas. E muitos analistas argumentam que isso é uma espécie de concorrência com a OTAN.
Então essas são as principais apostas da eleição. Você perguntou sobre os resultados do primeiro turno. O primeiro turno foi vencido por Rafał Trzaskowski. Não me lembro dos números exatos agora, mas foi cerca de 35% dos votos. Se não me engano, Nawrocki ficou com cerca de 29%. Depois, a Confederação, o Partido Libertário de Direita, obteve cerca de 15%. Grzegorz Braun, o tradicionalista, teve mais de 6% dos votos. O restante ficou abaixo da margem de 5%. Certo. Certo. Ok, então, de certa forma o que estamos vendo é que o vencedor, Sr. Nawrocki, conseguiu conquistar um bom número de votos de pessoas que não votaram nele no primeiro turno. Certo. Exatamente. Com sua mensagem, ele conseguiu provavelmente também mobilizar partes da esquerda patriótica, como você disse antes, porque ele se apresenta como patriota, certo? E como pró-Polônia, em oposição a um candidato pró. O interessante é o papel dos Estados Unidos. The interesting thing is the role of the United States, and I just read a very short article before we talked. E você sabe, acabei de ler um artigo muito curto antes de conversarmos no Político, em que seu ministro das Relações Exteriores, Sr. Sikorski, o transatlanticista marido de Anne Applebaum, na verdade diz que está otimista quanto ao papel do Sr. Nawrocki, porque ele é o candidato favorito dos republicanos. Ele é o candidato favorito dos americanos. E, aparentemente, na interpretação do Sr. Sikorski, ele ajudará a construir ou continuar uma relação positiva com os Estados Unidos, o que eles também interpretam como uma posição pró-guerra na Ucrânia, que o Sr. Sikorski e Applebaum apoiam fortemente por sua agenda neoconservadora. Você acha que essa avaliação do Sr. Sikorski está correta? Do you think that this assessment of Mr. Sikorski is correct? É complicado porque, antes de tudo, Sikorski ocupa uma posição muito especial dentro da plataforma cívica. Ele, na verdade, não é um membro típico, nem um político típico da plataforma cívica, e sempre competiu com Donald Tusk. Esse é um ponto. Em segundo lugar, ele sempre se apresenta como uma espécie de conservador no sentido britânico. Ele estudou em Oxford ou Cambridge, agora não me lembro. E ele obviamente é bem educado e culto, o que também constitui uma diferença em relação a muitos dos políticos da plataforma cívica. Basicamente, ele poderia ser aceito por partes do eleitorado conservador na Polônia. Em terceiro lugar, ele é um dos poucos membros do atual governo e da coalizão cívica que entendem o Estado e a importância da soberania, pelo menos no nível declarativo. Ele realmente entende os mecanismos do Estado e da política externa. Of the foreign politics has an instinct for this. What I mean to put it. Ele tem um instinto para isso. O que quero dizer, para ser direto, é que na verdade, pelo seu histórico e por suas convicções, ele realmente não pertence à coalizão cívica. Mas, por vários motivos pessoais, acabamos com a situação que temos agora. E para responder à sua pergunta, sim, Nawrocki como presidente ajudará a manter essa parceria com os Estados Unidos. Mas o governo de Donald Tusk tem uma relação muito difícil com os Estados Unidos e com a administração de Donald Trump, porque Donald Tusk sugeriu que Donald Trump era um agente russo. Bem, quero dizer, antes de Donald Trump ser eleito. Então, na verdade, é impossível para Tusk ter até mesmo uma relação razoável com a administração americana. Mas no que diz respeito à Ucrânia, novamente, é complicado, porque foi um dos temas da campanha eleitoral. E Nawrocki se distanciou das políticas e práticas anteriores de seus apoiadores políticos. Ele se distanciou das políticas do PiS. O motivo disso é que, por um lado, ainda há um forte apoio ao esforço de guerra, mas, por outro lado, a maioria dos poloneses teve experiências muito insatisfatórias com ucranianos na Polônia. As pessoas estão cansadas da política de Ucrânia em primeiro lugar. Por exemplo, de que ucranianos conseguem marcar consultas médicas sem esperar, enquanto poloneses precisam esperar 6 meses. Claro, isso varia de um lugar para outro, de um médico para outro, mas essa é a realidade em que vivemos. E basicamente Nawrocki também disse que não via a Ucrânia entrando na UE e na OTAN. Embora para a OTAN isso fosse algo óbvio, no caso da UE é uma mudança de tom. It's a change of tone. So, and
O presidente da Polônia, como ele tem poder de veto sobre as decisões do parlamento, se o parlamento quiser ratificar qualquer tipo de decisão, sabe, incluindo trazer a Ucrânia tanto para a UE quanto para a OTAN, ele poderia realmente vetar isso, certo? Ele é uma das peças que poderia impedir a concretização dessa ideia, não é? Com certeza. Constitucionalmente, ele também é responsável pela política de defesa. Portanto, ele tem o direito de definir a política de defesa. E a Ucrânia, obviamente, faz parte disso. Então, sim. Então, nesse sentido, ele é um candidato que venceu com uma plataforma muito mais crítica em relação à Ucrânia do que seu antecessor, Andrzej Duda. Duda, sim, claro. Porque o senhor Duda, pelo que me lembro, era um defensor ferrenho da abordagem da Europa, da abordagem da UE em relação à Ucrânia. Sim, e ele ainda é intransigente nesse aspecto. Vamos ver se Navrocki realmente faz o que prometeu, mas parece que, antes de tudo, ele entende o que as pessoas querem em relação à Ucrânia. Como eu disse, por um lado, as pessoas entendem que os ucranianos estão lutando uma guerra, tentando resistir à agressão. Mas, por outro lado, é muito interessante. A Ucrânia é um país muito interessante e paradoxal. Porque, por um lado, em certos aspectos, e foi um Estado falido. Era uma oligarquia cleptocrática. Por outro lado, suas elites são educadas nesse antigo estilo soviético, nesse pensamento imperial. E se você observar como eles atuam na política mundial, existe realmente esse pensamento imperial. Eles estão presentes no Mali, na África, na Síria. Eles ajudaram a derrubar Assad. Na verdade, eles desempenharam um papel crucial na queda de Assad, porque têm uma boa relação de trabalho com a Turquia e forneceram o conhecimento sobre como usar os drones. Essa atitude imperial também se reflete nas relações deles com a Polônia. Eles não se importam com os interesses poloneses. Não se importam com o fato de que a Polônia está ajudando eles. Não se importam que nossas empresas de transporte e agricultura sofram muito com a concorrência injusta do setor agrícola e das empresas deles. E veja, o preço da mão de obra na Ucrânia não é apenas 50% menor. É algumas vezes, ou várias vezes, menor do que na Polônia, porque eles aprenderam a explorar as leis ucranianas muito flexíveis para evitar pagar impostos. Por exemplo, se você administra, digamos, um bar na Ucrânia, um pub, então você, como proprietário, não emprega pessoas. Você não emprega o barman, o chefe e assim por diante. Todos eles são autônomos. E é curioso, o barman, no papel, oficialmente compra as bebidas de você e depois as revende para os clientes. Sério, é assim mesmo. Quero dizer, é um sistema criado para evitar o pagamento de impostos. E agora eles estão trazendo esse sistema para a competição internacional. Não dá para vencer a concorrência com pessoas, com um país, operando dessa forma. E parece que os políticos poloneses estão começando a perceber que esse apoio incondicional à Ucrânia está, na verdade, prejudicando o próprio país deles. Então é assim que estamos em relação à Ucrânia. So that's where we are with the Ukraine. Oh, and we should not forget about the historical issues. E não devemos esquecer das questões históricas, porque antes da Segunda Guerra Mundial, o território da Polônia era muito maior e se estendia por regiões que hoje pertencem à Ucrânia. A população era mista. Havia vilarejos ucranianos e poloneses, vilarejos mistos e assim por diante. E durante a Segunda Guerra Mundial, os ucranianos realizaram uma limpeza étnica da população polonesa. A Ucrânia contemporânea faz de tudo para evitar esse assunto em suas relações com a Polônia. Eles estão bloqueando as exumações. Para ser direto, estão impedindo que os poloneses enterrem seus compatriotas de maneira civilizada. E Navrocki, como historiador, sabe o que aconteceu lá. E isso é importante para ele, pois faz parte de sua identidade. Então é assim que estamos em relação à Ucrânia.
Entendo, entendo. Então, em geral, é justo dizer que esta eleição também mostra que vozes críticas em relação a esse apoio incondicional à Ucrânia na Polônia estão crescendo, apesar do fato de que o apoio à guerra provavelmente ainda conta com um bom número de pessoas dispostas a aderir. Mas você sabe, a Polônia, por muito tempo, foi junto com os Estados Bálticos uma defensora ferrenha, pelo menos no nível político, de uma postura dura contra a Rússia e pró-Ucrânia. Então, para você, isso também é um resultado dos últimos 3 anos. O fato de estarmos agora vendo uma Polônia mais crítica emergir. Sim, absolutamente claro. Como eu disse, a guerra na Ucrânia foi um dos assuntos mais importantes da campanha. Mas você sabe, quando estamos discutindo a Ucrânia, é impossível não discutir Rússia e Ucrânia. A Polônia é muito frequentemente acusada de russofobia, o que, na minha opinião, não é verdade. Se você olhar para o primeiro governo do PiS em 2005-2007, eles eram neutros. Quero dizer, eles até tentaram desenvolver algum tipo de relacionamento com a Rússia. Foi a Rússia que não quis. Por exemplo, eles impuseram um embargo aos produtos agrícolas poloneses sem nenhum motivo. Recentemente, ouvi uma entrevista com Jarosław Kaczyński, já presidente do partido PiS, após as eleições. Bem, ele não se aprofundou sobre a Rússia, mas o que ele disse foi razoável. Ele disse, sabe, não queremos estar em guerra com a Rússia, seja uma guerra quente, fria ou diplomática. Isso não está em nossos interesses. Mas a Rússia precisa entender que somos um Estado soberano e que estamos moldando nossa política de acordo com nossa compreensão dos nossos interesses nacionais. É isso. Mas voltando à sua pergunta, absolutamente, o resultado da eleição também é consequência da política polonesa anterior em relação à Ucrânia, que muitos chamam ou diagnosticam como um fracasso porque trouxe alguns milhões de imigrantes. Quero dizer, estou usando o termo imigrantes em vez de refugiados de guerra, porque muitas dessas pessoas vêm de regiões que não são afetadas pela guerra. Então é discutível se elas merecem essa proteção internacional especial. E em segundo lugar, a Ucrânia prejudicou nossa economia. Simples assim. Sim, e isso quero dizer, isso é algo que as pessoas, claro, percebem. Agora, por outro lado, o argumento é, esse é um efeito secundário devido à invasão da Ucrânia pela Rússia, e, portanto, a Rússia é a culpada pelo sofrimento causado, e assim por diante. Mas parece que essa narrativa agora está sendo muito mais questionada, certo? Pelas pessoas, no dia a dia. Porque depois de 3 anos não dá mais para se esconder atrás de medidas emergenciais que foram tomadas para amenizar algo imediatamente. Por outro lado, ainda existem muitas queixas polonesas em relação à Rússia que entram nesse contexto, eu suponho. Quero dizer, uma das coisas constantes que ouço, e sabe, às vezes defendo, certos pontos de vista de Moscou no meu canal, porque acho que precisam ser explicados. Mas uma das coisas que ouço constantemente e acho que é uma crítica justa é que a Rússia não tem muita noção de como ela parece autoritária para sua antiga periferia. Isso também é algo que ouço dos meus amigos mongóis, que dizem sim, os russos nunca se importam com o que realmente pensamos. Eles simplesmente fazem as coisas. E de repente, o presidente russo simplesmente anuncia que estará na Mongólia. E a Mongólia é signatária do TPI, então deveria, na verdade, prender Vladimir Putin. Mas é claro, não pode. É claro que não pode. Portanto, a Rússia pode usar isso como uma maneira muito conveniente de exibir as realidades geopolíticas. E essa provavelmente é uma das queixas que os poloneses também têm. Esse tipo de desrespeito pelos interesses poloneses quando se trata da Rússia e quando se trata da Ucrânia. Isso é justo dizer? Sim, absolutamente. Há muita verdade no que você disse. Nessa entrevista com Jarosław Kaczyński, a qual me referi há pouco, ele realmente expressou essa queixa, ou esse diagnóstico,
de que a Rússia não aceita que a Polônia é um país independente e soberano. E isso precisa mudar para que Polônia e Rússia possam ter algum tipo de relação funcional. E concordo totalmente com sua postura de que se a Rússia diz algo, isso não é automaticamente errado, falso ou inverídico. Algo é verdadeiro ou não é. Isso não depende da fonte da afirmação. Exatamente. Sim. Yeah, exactly. So yes. Sim. Então essas coisas precisam ser ponderadas umas contra as outras. Mas talvez, só para concluir, qual é a sua previsão sobre o que essa eleição também representa? Porque eu me lembro que na nossa última conversa, você me explicou como o partido atualmente no poder, como o Sr. Tusk está, na verdade, minando o processo democrático dentro da Polônia, também através do judiciário e de outras áreas que agora recebem muito menos atenção. Elas receberam muita atenção durante o governo do PiS, mas agora recebem muito menos. E, de certa forma, a eleição do seu presidente também funciona como uma espécie de veto ao governo Tusk. Você acha que isso, no geral, levará a uma menor tentativa de minar o processo democrático por parte do Tusk? Ou, pelo contrário, eles vão intensificar e tentar reprimir ainda mais? Porque vimos como as estruturas de poder atuais estão agindo, especialmente contra partidos e políticos de centro-direita conservadores em outros lugares, como na Romênia, mas também com o que aconteceu com a Marine Le Pen, certo? Que foi retirada do processo político. O que você acha que essa eleição vai significar para a Polônia, talvez em termos de uma reação contrária, que agora pode vir do outro lado? A segunda opção é que Tusk continuará destruindo as instituições democráticas e as instituições que controlam o funcionamento da democracia. Na nossa última conversa, falamos sobre como o próprio Tusk e seu governo estão literalmente violando a lei e as disposições da Constituição ao não respeitar instituições constitucionais como o Tribunal Constitucional, o Conselho Nacional do Judiciário e assim por diante. Então, o que está acontecendo agora é que os apoiadores de Tusk, liderados por seus aliados próximos, estão questionando o resultado das eleições. Eles estão alegando que a eleição foi fraudada, e isso serve a vários propósitos. Em primeiro lugar, após as últimas eleições, é normal em qualquer partido que as pessoas perguntem quem é o responsável. Os políticos da coalizão governista e até mesmo políticos da plataforma cívica estavam apontando para Tusk. Até mesmo a grande mídia está apontando para Tusk, porque poucos dias antes do segundo turno das eleições, ele se juntou à campanha do Smer contra Nawrocki. Tudo começou com um artigo publicado pelo Wet Pomperi, um portal de notícias pertencente à editora alemã Axel Springer. Eles publicaram um artigo alegando que, quando Trzaskowski era segurança em um dos hotéis, ele fornecia acompanhantes para os hóspedes. O artigo se baseava em fontes e testemunhas anônimas. Após a publicação desse artigo, Tusk apareceu em uma das emissoras de TV e começou a comentar sobre o assunto. Como testemunha, ele citou um streamer de conteúdo duvidoso, um mentiroso patológico, um lutador de lutas bizarras que era tão constrangedor que até mesmo uma das federações que organizam essas lutas o demitiu, esse lutador de lutas bizarras. E para Tusk, ele é uma testemunha credível. Então as pessoas viram que essa campanha de difamação não tem fundamento real. E bem, depois das eleições, eles começaram, quero dizer, os políticos e a mídia, começaram a apontar o dedo para Tusk. Então ele está lutando por sua sobrevivência política, pelo menos política, e seu aliado próximo, um advogado e deputado muito controverso, Roman Giertych, está organizando uma campanha na internet alegando que as eleições foram fraudadas. Só imagine, seria a primeira vez na história do universo que o partido de oposição fraudou as eleições. Um partido de oposição privado de financiamento, privado de mídia, conseguiu fraudar as eleições. Só para entender, então você me disse que Tusk, que é o líder do partido governista,
entrou na campanha de difamação e isso não funcionou. E agora que o cara da oposição ganhou a presidência, eles ainda estão alegando que houve irregularidades, apesar da campanha de difamação e tudo mais. Então a campanha de difamação não foi o problema. Não foi isso que manipulou o resultado. A manipulação aconteceu em outro lugar. E deixa eu adivinhar, os russos, Starmith. Claro que estavam. Claro que estavam. Como poderia ser diferente? Neste momento, ninguém precisa mais dos russos do que todos os partidos governantes europeus. Quero dizer, sem a Rússia, vocês estariam fora imediatamente, certo? Sem mais legitimidade, sem mais interferência russa. Seria o fim da Europa se a Rússia desaparecesse amanhã. Com certeza. Eu brincava há muito tempo que se a Rússia não existisse, a Europa deveria criar a Rússia ou financiar a Rússia, porque caso contrário, quem eles culpariam por seus próprios fracassos? Mas essa discussão atual sobre manipulação das eleições, ou é só, sabe, uma conversa fiada? Porque me parece que na última semana não ouvimos falar de nenhuma tentativa séria de anular as eleições polonesas. Ou existe alguma chance? O judiciário está envolvido de alguma forma agora? Isso está ganhando força? Quero dizer, é sério, porque até o atual presidente, Andrzej Duda, escreveu em um tweet na plataforma X que a esquerda e os liberais estão tentando roubar do povo polonês a sua vitória. E depois disso, dois parceiros de coalizão de Tusk também publicaram seus tweets, dizendo mais ou menos que toda irregularidade eleitoral deve ser examinada. Mas não há motivos para afirmar que as eleições em si foram fraudadas. Então, até eles estão levando essa questão a sério. Mas o que está acontecendo é muito consistente com o estilo político de Tusk. Ele está disposto a colocar a Polônia em chamas só para proteger seus próprios interesses. E quero dizer, não importa para ele se ele vai ter sucesso nessa campanha. Na verdade, ele já está tendo sucesso, porque ninguém está falando sobre seus fracassos. Todo mundo está falando sobre o fato que o grupo eleitoral está exigindo a eleição repetida. E o fato de a sociedade estar cada vez mais dividida e polarizada não lhe interessa. Na verdade, ele é muito habilidoso em polarizar a sociedade polonesa. Quero dizer, talvez seja uma peculiaridade etnográfica ou histórica, mas depois das eleições de 2005, quando ele perdeu a eleição presidencial para Lech Kaczynski, o irmão gêmeo de Jarosław Kaczynski, ele realmente reacendeu essa divisão entre o pós-solidariedade e o pós-comunismo. E essa divisão ainda existe. Claro, ela se transformou e assumiu diferentes formas, mas na verdade essa divisão ainda está viva. Os pós-comunistas, que têm vergonha de serem poloneses, que na época da União Soviética sempre olhavam para Moscou, agora mudaram de lealdade. E agora olham para Bruxelas. Com certeza. Bruxelas e Berlim. Não acho que se leve em consideração que Kaja Kallas, a maior, digamos, anti-russa e cleptocrata da UE, também é filha de um apparatchik do Partido Comunista Soviético. Acho que essas alianças nessas regiões de fronteira acontecem rapidamente, certo? Com um novo centro. Sim, absolutamente. E claro, não queremos dizer que escreveu sua identidade pelo DNA. Não, a identidade é através de processos de socialização. E, isso é nada dentro do seu sistema. Com certeza. E os sistemas burocráticos, por exemplo, tendem a replicar isso. Um exemplo muito claro. Após a queda do Muro de Berlim e as mudanças na Europa Oriental, o sistema judiciário na Polônia permaneceu praticamente intacto. Ele simplesmente passou do sistema comunista, do sistema totalitário, para o sistema democrático.
E é uma pergunta retórica questionar de que forma os antigos juízes na Polônia educaram os novos juízes. Quero dizer, é realmente retórico. E é por isso que o PiS tentou em vão reformar o judiciário, porque em sua essência ele ainda está enraizado nessa antiga forma de pensar sobre o Estado, sobre o cidadão, sobre a justiça. É sim. Arthur, essa foi uma explicação muito esclarecedora e útil. Muito obrigado por isso, porque não é tão fácil obter uma visão sobre o processo político polonês apenas olhando para a Polônia entre todos os outros estados que precisamos considerar na União Europeia, mas definitivamente é um dos mais importantes. Para as pessoas que querem ler mais de você, Arthur, onde elas devem procurar? People who want to read from you, Arthur, where should they go? Estou escrevendo para o The European Conservative em inglês. Também escrevo para o DGP na Polônia e para o Business Alert na Polônia. Vou tentar colocar os links na descrição. Arthur Cierhanowicz, muito obrigado pelo seu tempo hoje. É um prazer, Pascal. Sempre feliz em participar do Neutrality Studies. É uma honra. Obrigado.